O tema do sermão, o poder do ainda. E o texto bíblico, Jeremias, capítulo de número 31. Quando Deus colocou em meu coração esse capítulo, meus irmãos, eu comecei a conversar com ele, disse: Senhor, este é um capítulo que tem 40 versos, cheio de detalhes geográficos, históricos. Como eu vou pregar no capítulo 31 do teu servo, o profeta Jeremias? E eu comecei a ler e li repetidas vezes. Foi então que os meus olhos começaram a identificar que na tradução de Almeida Corrigida Fiel, esta palavra ainda se repete por algumas vezes. E foi então que eu comecei a perceber o poder do ainda. Eu cresci recitando o Salmo de número 23, e lá o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E então eu me lembrei de Jó, que em meio à sua dor e ao seu sofrimento, ele chega a declarar: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Lembrei das palavras do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, lembram-se? Todavia eu exultarei no Senhor, alegrarei no Deus da minha salvação. Foi então que eu comecei a perceber que há sim um enorme poder no ainda. Mas eu não vou ler todos os versos, aliás, até sugiro que depois você faça isso em casa, mas quero tão somente fazer um destaque. Versículo de número 11, escuta que palavra poderosa. O texto diz assim: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Eu vou repetir, porque é um texto de um poder enorme, não é? O texto diz: o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Só quero lhe sugerir que ao ler esse texto, ao invés do nome Jacó, coloque o seu próprio nome. E você reconheça que você é sim uma pessoa que foi libertada, uma pessoa que foi, como disse mesmo a canção, que experimentou esta libertação de um Deus que pode mais do que qualquer fonte de escravidão. E aí você vai me dizer: mas eu não sou escravo. Nós somos hoje uma sociedade, meus irmãos, mergulhada nesse espírito de escravidão. Pessoas que estão escravas dos vícios, de um relacionamento doentio, de um comportamento repulsivo, da mentira, de um trauma, disto, daquilo. Eu hoje vim anunciar libertação, irmãos, porque creio no poder do ainda. E eu quero começar lhe dizendo, aliás, talvez a Cláudia tenha escolhido esta camisa, ainda que sem saber, que o ainda costuma ser verde, da mesma cor da camisa do pastor. Eu fui perguntar, sabe, comecei a pesquisar, não foi uma pesquisa muito exaustiva, não. Por que confundem a esperança ou associam a esperança com a cor verde? Sabe qual foi a resposta que encontrei? Por causa da primavera, do verde, do despertar de um novo ciclo. Se isso é verdade ou não, não sei, mas eu achei maravilhoso, fechei a pesquisa e disse: é suficiente. Porque o ainda, especialmente nas palavras do profeta Jeremias, tem este sabor de esperança. Versículo 4, primeira parte, veja o que está escrito: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Meus irmãos, eu fiz questão de grifar a forma como Deus fala com o seu povo. Deus usa a imagem de uma virgem para Israel. E eu não sei se você já leu o texto do profeta Jeremias, mas esta é a mesma nação que é acusada de ser uma geração ou uma sociedade adúltera. Mas vejam, na perspectiva de Deus, no livramento que vem do Senhor, na libertação que alcançamos, aquela que foi chamada de adúltera, que se prostituiu, agora é chamada de Virgem de Israel. E aqui está o texto: ainda te edificarei e serás edificada. Eu quero lhe dizer que não há nada, absolutamente nada, que Deus não possa reedificar. Por quê? Porque eu não sei se você recorda, mas a invasão da Babilônia em Israel, especialmente na Judeia, foi terrível. Foi terrível. Aliás, há algumas indicações. Jeremias, no capítulo de número 39, ele faz quase que uma descrição histórica, mas no versículo 8 ele diz:
Os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. O livro de Lamentações também foi escrito pelo profeta Jeremias. E ele não só descreve o que aconteceu a partir da invasão, mas também consegue registrar os sentimentos do profeta. E no capítulo 2, por exemplo, no versículo 5, lá do livro de Lamentações, ele diz assim: devorou a Israel seus palácios, fortalezas, e multiplicou na filha de Judá lamentação e tristeza. Nesse mesmo capítulo 2, no versículo de número 6, ele fala da destruição do templo, dizendo: arrancou o tabernáculo, destruiu o lugar da sua congregação. Versículos 6, 8 e 9 fala que os muros foram destruídos e também as portas da cidade de Jerusalém. O quadro era terrível, irmãos. E é impressionante porque o profeta anuncia que ainda que Israel tenha sido destruído, que a sua capital tenha sido destruída, Deus iria reedificar aquilo que os caldeus destruíram. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade, sabe, de olhar com esperança para as ruínas do templo e dizendo: o Senhor vai reconstruir esse lugar. Olhar para as ruínas da casa onde habitei, os muros que protegeram a cidade de Jerusalém, as portas que foram arrancadas, colocadas no chão, queimadas. É muito difícil em momentos assim acreditar no poder do ainda e declarar que Deus tem o poder de reconstruir. Eu estou falando de sua relação conjugal, eu estou falando de sua relação com a vida, eu estou falando da sua relação com você mesmo, com o outro, com Deus. Deus tem o poder de reconstruir, ainda que tenha sido destruído. Deus, Ele tem o poder de reedificar o seu povo. Aliás, irmãos, eu continuei a ler o texto, e naquele mesmo verso, capítulo 31, versículo 4, fiz referência à primeira parte, não foi isso? Veja a segunda parte, um segundo ainda. O texto diz assim: ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Meu Deus, é impressionante, mas eu tenho percebido que a tristeza, que é fruto de uma decisão, é a mais difícil de ser curada. Mas pastor, como essa tristeza do tipo decisão? É aquela que você escolhe, é aquela que você determina como postura, sabe? É quando você diz: eu não quero mais, eu não quero mais sair, eu não quero mais fazer, eu não quero. Na experiência do cativeiro em Israel, há um salmo extremamente tocante, que é o salmo de número 137. Deixa eu lhe dizer como eles retrataram a tristeza do cativeiro. Eles disseram assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? E é neste contexto que Jeremias se levanta dizendo: olha, você ainda vai pegar de novo os instrumentos para cantar, para salmodiar. Vocês ainda vão se alegrar, vão dançar na presença do Senhor. Vocês ainda vão encontrar aquela alegria que foi perdida. Às vezes as dificuldades são tantas que aquele espírito alegre que durante muito tempo você foi conhecido por ser uma pessoa tão espontânea, leve, mas a vida às vezes faz com que a gente se transforme em gente pesada, em gente amarga. A palavra do Senhor nos faz descobrir o poder do ainda. Sabe, eu gostaria de lhe dizer, ainda que pareça estranho, você ainda vai pegar os tamborins. Todos os instrumentos que foram pendurados, eles hão de ser usados para a glória do Senhor. Deus é o Deus que não somente reestrutura, ou melhor, renova, reedifica a estrutura. Porque quando falava aqui sobre muros, sobre prédios, sobre templos, sobre casas, sinceramente, irmãos, é mais fácil reconstruir estruturas do que a alma.
Mas o texto está dizendo, olha, não vai ser somente uma reconstrução da cidade de Jerusalém, mas do meu povo, o povo de Deus, o povo de Jerusalém. Continuei a ler o texto e me deparei com um terceiro ainda. Ele aparece no versículo de número 5. O texto diz assim: ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Eu fico tão feliz quando eu leio esse texto, sabe, irmãos? Porque o período para plantar uma vinha, colher o seu fruto, alguns estimam que pela lei era exigido uma espécie de um período de 5 anos para a primeira colheita. Mas o que o texto está dizendo é que se você tiver a ousadia de plantar, porque às vezes a gente fica com medo dos resultados de algumas ações, e se não der certo? E se não der frutos? E eu não sei qual é o seu nível de ansiedade, mas sabe aquela história do João, do pé de feijão, que ele dorme uma noite, no outro dia já alcançou as nuvens? Isso é história de faz de conta, viu? Na vida de verdade não é assim. Você não vai assistir ou não vai contemplar o resultado de um trabalho de um dia para o outro. Quando eu leio esse texto, sabe o que me vem ao coração? É que se você quer colher, vai precisar vencer o medo de lançar na terra as sementes. O que o texto está dizendo é que mesmo distante, o povo de Israel podia acreditar no poder do ainda, esverdear do poder do ainda, ter esperança de que iriam voltar e queriam plantar as suas vinhas e queriam colher. E eu acho lindo quando o texto sagrado chega mesmo a dizer que eles iriam comer como coisa comum. Gente do céu, quem está no cativeiro não come as uvas das vinhas que planta. Eu não sei quantas vezes eu vou usar um exemplo aqui, por favor, não fique com raiva de mim assim não, pela forma como vou falar. Foi a única ilustração que me veio ao coração. Sabe aquela coisa chamada caviar? Pois bem, o texto não lembra da música não. Já pensa nisso. Aí o texto está dizendo que você vai comer como se fosse o quê? Uma coisa comum, como todo dia. No café da manhã, junto com os ovos, junto com as torradas, é fartura. O que o texto está sinalizando para Israel é que aquilo que parecia ser um sonho, no contexto da opressão, no contexto do cativeiro, ainda ia se tornar comida comum na mesa, ou sobre a mesa. Sabe aqueles sonhos? Deus está dizendo a mim e a você, vai se tornar coisa comum. Alegrar-se vai se tornar coisa de todo dia. Festejar vai se tornar coisa de todo dia. Pastor, mas como eu gostaria de acreditar nisso. Há um outro salmo, há pouco eu citei o salmo de número 137, que foi escrito dentro do contexto do cativeiro. Mas há um outro salmo, que é o salmo de número 126, que celebra a libertação do cativeiro. E sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, que os que semeiam com lágrimas, colherão. E aqui eu usei uma outra tradução, viu? Para surpreender você. Nova versão transformadora. Aí o texto diz assim, colherão com gritos de alegria. E a continuação ele fez assim, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. É isso que Deus está dizendo ao seu povo, que há um poder por trás do ainda. Eu ainda vou plantar, eu ainda vou colher, eu ainda vou colocar sobre a minha mesa o fruto do meu trabalho. Eu vim lhes dizer que esse Deus em que cremos, irmãos, é um Deus que transforma o ainda em tempo de crescimento. O ainda é um convite à maturidade. É como se fosse uma voz que nos lembra o quanto ainda nos falta. Nesse mesmo capítulo de número 31, o texto sagrado, lá no versículo de número 18, ele vai dizer assim, Efraim, que é uma forma de falar do reino do norte, Samaria, toda aquela região. Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado, converte-me, e converter-me-ei, porque Tu és, Senhor, o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Eu fiquei pensando se deveria ou não usar essa tradução,
Porque a nossa sociedade desenvolveu uma espécie de fobia em relação à palavra castigo. E eu li, não foi? Castigar-se. Parece que a gente tem uma enorme dificuldade de compreender. As novas traduções, as traduções mais contemporâneas, fizeram questão de substituir a palavra, o verbo castigar pelo verbo disciplinar. E se eu tivesse feito isso, soaria de uma outra forma, não é? A ideia de que eu fui disciplinado. Mas, gente, eu só vou relembrar que lá atrás, eu não sei se aconteceu com você, mas havia a prática disso que você está pensando, não era? E eu confesso, sabe, irmãos, que nós temos hoje uma grande dificuldade em celebrar o segundo lugar, o terceiro lugar, o fato de que não fui classificado. Aí a gente reúne todos os nossos filhos e todos saem premiados com medalhas, porque a gente tem medo de causar traumas e dificuldades, se ele entender que ele não foi, de todos, o mais exitoso. Eu não sei a longo prazo o que é que isso vai trazer, e eu estou colocando sim como uma possibilidade somente de reflexão, não estou assumindo nem este ou nem aquela posição em relação a isso. Mas só quero lhe chamar a atenção que esse texto fala de disciplina, de um Deus que olha para mim, para você, e como um pai que quer me trazer ao conhecimento da maturidade, quer formar conceitos, cuidar do meu caráter. Esse é o Deus que muitas vezes nós encontramos a partir da disciplina. Há um outro conceito nesses versos que acabei de ler, que tem a ver com mansidão. Ele diz que essa experiência toda é como se fosse um novilho novo, que precisava ser domado. E eu vou lhes dizer, há muitos novilhos que ainda não foram domados no meio do povo de Deus. Há muitos irmãos, esposas, maridos, filhos, pais. Sabe, a palavra domar, especialmente na língua grega, um animal que foi domado, ele começa a ser chamado de animal manso. Até hoje nós fazemos isso. Aquele animal é um animal manso. Entendem o que é que o texto está dizendo? É que muitas vezes, na oficina da dor, aquele caráter indomado, aquele comportamento intempestivo, aquela atitude sempre grosseira e violenta, ela é finalmente domada pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso disso, sabe, irmãos? Há um terceiro conceito nesses versos que li. Quando li, eu lembro ter falado sobre a ideia de conversão. É como se o texto está dizendo, olha, a partir de muitas experiências de dor, algumas coisas são finalmente mudadas na minha vida. É exatamente quando chegamos às vezes no fundo do poço, que começamos a ter saudade da casa de um pai, e olhamos para Deus e dizemos, na casa do meu pai eu tinha fartura de tantas coisas, e agora estou nessa situação, eu vou voltar, eu vou recomeçar a minha vida, eu vou tomar uma nova direção, um novo rumo. E finalmente, sabe, esse texto que li, ainda trazia o conceito de arrependimento, e arrependimento é exatamente isso, é a celebração da conversão. O coração arrependido é o coração que converte, que muda a estrutura, a forma de pensar, valores. Hoje eu conversava com o senhor, ele passou algum tempo na UTI, e eu compartilhei aquilo que eu acho que já disse aos irmãos aqui, que experiência de gente que entra numa UTI, de gente que entra num quadro de dificuldade, de saúde ou de qualquer outra coisa. Há uma inversão, há uma conversão, talvez seja melhor usar a palavra conversão, de valores absurda. E você começa a enxergar ou perceber que aquilo que você considerava a coisa mais importante do mundo, não tinha tanta importância assim. E aquilo que você desprezava ou tratava como algo sem qualquer valor, começa a se revestir de um profundo significado. E eu olhei para aquele homem e disse, é nessas horas que a gente aprende o quão bom é um banho, não é, irmãos? De chuveiro. Como é bom a gente poder botar os pés no chão e andar sem aqueles fios, sem aquelas coisas ligadas ao nosso corpo. Como é bom, irmãos, como é bom. É por isso que o texto sagrado nos convida a essa experiência de conversão. Mas sabem, há um poder sim no ainda, porque o ainda também é promessa daquele que não é homem para mentir. Lá naquele capítulo de número 31, observem o que está escrito no versículo de número 23.
Na mesma tradução, Almeida Corrigida Fiel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. Veja o que Deus diz, que as pessoas iriam voltar a falar lá nas terras de Judá. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Meus irmãos, não tinha absolutamente nada, somente os escombros, somente a destruição. E durante todos aqueles anos, certamente aquele lugar se transformou em habitação de animais selvagens, de mato por todo lado. Mas Deus diz, sabe aquele lugar que hoje é cenário de destruição? Alguém ainda vai se levantar e vai dizer assim, o Senhor te abençoe. Já pensou alguém olhar para você e dizer assim, ó morada de justiça, ó homem justo, ó monte de santidade? É isso que o Senhor está dizendo, irmãos. E sabem por quê? Porque ainda, o poder do ainda inclui o poder da promessa de Deus sobre a minha vida. Por isso, quando lhe perguntarem, e então, já conseguiu? O que é que você vai dizer? Ainda? Ainda não. E já alcançou? Ainda não. Já se tornou? Ainda não. Já desistiu? Ainda não. Perdeu a fé? Ainda não. Vai recuar? Ainda não. Há um poder, irmãos, há um poder nesse homem que persevera, neste coração que insiste em acreditar, porque, sabe, irmãos, processos de libertação do cativeiro, algumas vezes são dolorosos, e eu diria, muito dolorosos. Eu encontrei neste texto, na capítulo 31 de Jeremias, no versículo 9, Jeremias diz assim, virão com choro, vão voltar do cativeiro chorando. E eu achei interessante porque esse retorno, ele diz que vão voltar as mulheres grávidas, vão voltar os enfermos, vai voltar todo mundo, ninguém vai ser esquecido. Agora ele diz assim, sair de um processo de cativeiro, todo o processo de libertação, eu ouso dizer, todo o processo de libertação inclui as lágrimas. Aí o texto diz assim, olha, virão com choro. Agora, se acomode só um pouquinho melhor aí onde você está, sentado, mais confortavelmente. Porque sabe, eu já falei aqui da palavra castigar, não foi? Tem mais ainda. Jeremias olha para o povo e diz assim, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Eu vou ler numa outra tradução. Essa coisa de reprimir o choro, de engolir o choro, de dizer não às lágrimas, de tomar a decisão de enfrentar a vida. Veja como ficou na Nova Versão Transformadora. Não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro. Ficou melhor, não foi, irmãos? Sabe o que é que Deus está dizendo? Você vai vir com choro, vai sair desse processo chorando, mas sabe, respira fundo, olha para frente, aliás, não, olha para cima, olha para os céus, dobra teu joelho, porque vai sair chorando, mas, sabe o que é que diz o texto? A recompensa de Deus no seu trabalho, a recompensa, eu a recompensarei por seu choro. Eu insisto, sabem, que processos de libertação também incluem aquilo que eu estou chamando de autorresponsabilidade. Nesse capítulo 31, versos 29 e 30, o profeta olha para Israel e diz assim, olha, naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Deixa eu explicar, no período do cativeiro, isso se tornou quase que um provérbio repetido. Por quê? Porque aquela geração que nasceu no cativeiro, olhava para o passado, olhava para Deus, e por que eu estou aqui? Quem pecou foi meu pai e minha mãe, foram os meus antepassados, e por causa deles, eu vim parar neste lugar. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Meus pais comeram uvas verdes, e os meus dentes é que estão embotados. E o profeta continua, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Sabe, quando eu li esse texto,
Deus colocou no meu coração a tarefa de lhe dizer: pare de culpar o outro por aquilo que é ou que foi uma decisão sua, aquilo que é hoje a sua história. Nós precisamos, sabe, irmãos, nesse processo de libertação, nesse processo de restauração, assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, assumir a responsabilidade pelas nossas histórias. Eu não sei quantos anos você tem, mas já vi gente na meia-idade ainda justificar determinados comportamentos a partir de sua estrutura familiar, a partir de seus pais. Meus pais, meus pais, meus pais. Quando é que nós vamos crescer, irmãos? Porque maturidade é assumir a responsabilidade. Todo o processo de libertação, ainda que seja com lágrimas, Deus vai trazer e agregar valor a esta experiência. E entre todos os valores, certamente, sabe, irmãos, a autorresponsabilidade é sem dúvida de todas a mais importante e significativa. Mas processos de libertação também exigem a celebração de uma nova aliança. É lindo quando o profeta olha para o povo e diz: olha, Deus vai restaurar, Deus vai reedificar, vocês vão voltar a encontrar razão para cantar, vão tirar dos salgueiros seus instrumentos, vão celebrar, vão viver a vida, vão plantar a vinha, vão colher. A mesa de vocês vão ter a experiência de ver como algo comum aquilo que hoje é sonho no cativeiro. Vai ser custoso, vocês vão sair, vão semear chorando, mas vão colher com alegria. Mas aí o texto diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Durante todo o Antigo Testamento, sabe, irmãos, a lei é algo de fora para dentro. Deus escreveu nas tábuas de pedra. Mas sabe onde é que Deus de fato quer escrever a sua vontade? Sabe onde é que Deus quer assinar o seu próprio nome? Sabe onde é que Deus quer colocar cada um dos seus desejos e propósitos? É dentro do meu coração, irmãos. Deus quer celebrar uma nova aliança com você. Uma aliança que vai ser, sabe, de dentro para fora, onde o meu coração vai ser a tábua, o papel onde Deus vai escrever a sua vontade, onde a minha vida vai ser palco da manifestação de sua graça e de seu poder. E querem saber por quê? Retorno aqui ao primeiro dos versos que li, no capítulo 31. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Em processos assim, às vezes o meu medo e o seu medo começa a atentar para a força daquele que é o meu inimigo, daquele que é o obstáculo a ser vencido, daquele que é o problema a ser enfrentado. Mas eu quero lhe mostrar que a minha libertação e a sua libertação não tem absolutamente nenhuma relação com a força do inimigo, mas com a força do Deus que habita em mim. Pode olhar para todo e qualquer desafio que está diante de você, todo e qualquer obstáculo, e você vai perceber que o poder de Deus é muito maior. Por isso não tenha absolutamente medo de enfrentar aquilo que o Senhor já derrotou. Absolutamente não tenha medo de enfrentar aquilo que o Senhor já colocou debaixo dos seus pés. Absolutamente não tenha medo de continuar na direção daquilo que o Senhor tem como promessa na sua vida. Nós cremos, irmãos, num Deus que faz novas todas as coisas. E eu quero lhe desafiar a fazer disso. Sabe, dizer: Senhor, ainda creio. Senhor, ainda espero. Senhor, ainda clamo. Senhor, ainda confio. Feche os seus olhos por um instante e diga isso ao Senhor. Coloque diante de Deus uma decisão clara e consciente de que o futuro há de ser um futuro abençoado pela misericórdia e pela graça do Pai. Feche os seus olhos por um instante, converse com Ele. O
Senhor sabe de suas aflições, das minhas aflições. E aonde Ele quer nos levar, talvez ainda seja mistério, segredo dEle. Mas apenas segure as mãos do Senhor e deixe que Ele tome as decisões, trace os planos e nos leve para o centro da sua vontade. Converse com Deus nesse momento.